Olá, estamos iniciando o programa Literatura Local desta semana. E hoje eu trago aqui uma escritora que é também professora e doutora, né, dá aulas na UPF. E nós vamos falar sobre um assunto que é muito pertinente. Vamos falar hoje sobre fake news com a professora Janaína Rigo Santin. Tudo bem? Tudo bem. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Pois é, a senhora, né, além de ser professora, também é escritora, tem vários artigos aí publicados, né? É uma das autoras mais citadas na sua área, né? Que é a área de Direito Constitucional. Direito Constitucional. E também é membro aí, né, faz parte da Academia Passo Fluminense de Letras, né? É confreira, né, da Academia Passo Fluminense de Letras. É um orgulho sermos colegas. E hoje eu quero conversar um pouco aqui sobre a questão das fake news. Por quê, né? Contextualizando para o público. Nós tivemos aí essas tragédias, né? Essa tragédia do Rio Grande do Sul, relacionada à questão das enchentes, né? E nós tivemos uma disseminação enorme de fake news nesse período. E eu sei que a doutora tem artigos publicados nessa área, né? Sobre essa questão da relação da sociedade com a fake news e também sobre o marco legal da internet. Para começar assim essa conversa, em que sentido você acha que a fake news interfere na democracia, na sociedade? Qual que é o risco maior que a gente corre com isso? Excelente pergunta. Veja, eu acho que desde o início dos meus estudos eu trabalho com democracia e com participação no governo. E não só no governo, mas participação nas instituições jurídico-políticas em geral. E quando você tem uma informação distorcida, uma desinformação, as pessoas acham que estão participando de algo que elas acreditam que seja verdade naquela fake news, acham que estão pensando daquela forma, mas na verdade o seu próprio pensamento é distorcido pela fake news. Isso é terrível para a democracia, porque talvez o maior problema para a democracia é a desinformação. Porque como você vai escolher bem um representante ou como você vai defender uma política pública quando você não sabe nem ao certo como é essa política pública ou esse governante, porque há uma massa de desinformação pairando, né, sobre essa informação. Então, é sim uma opinião que acaba sendo distorcida. Mas é interessante sim que a fake news, eu achei bem interessante esse aspecto, né? Ela distorce o pensamento até mesmo de quem recebe essa informação. De quem recebe. E o intuito é esse, é manipular o próprio pensamento. Porque nós já temos, né, nas próprias redes sociais o algoritmo que faz você ver apenas o que você gosta, porque eles querem nos manter conectados a todo tempo. Então o próprio algoritmo só mostra para você o que você tem interesse. E acaba que aquela bolha que você vive, né, porque acaba vivendo numa bolha, com os conteúdos selecionados para você mesmo. Você não tem um contraponto, você não tem uma visão diferente. Por quê? Porque as redes sociais querem que você goste daquilo que elas estão passando. Então, o que a gente percebe é que as fake news, para o bem ou para o mal, elas viralizam. As pessoas que concordam com as fake news repassam as fake news. E acreditam naquilo. E não pesquisam outras opiniões, né? Perfeito. E aqueles que discordam, também por raiva, dizem, olha que absurdo, e repassam a fake news. Então, para as redes sociais, elas vivem também das fake news. É muito difícil combater os interesses também que estão por trás das fake news. Hoje em dia, nos seus estudos, assim, a partir dos seus estudos, você acha que as redes sociais elas tomaram totalmente o controle da mídia, né? Hoje em dia, quer dizer, a rede social hoje em dia está muito acima, me parece, das mídias tradicionais. Sim, quando eu publiquei esse artigo na revista da Júris, nós falávamos como os mass media, né? Como a mídia tradicional manipulava a opinião pública. Então eu já vinha há um tempo trabalhando com isso. Só que, veja, a mídia tradicional você precisa ligar a televisão, você precisa escutar um rádio. Tem muitas pessoas que não têm tempo para isso. Agora todos têm tempo para parar o seu celular e ficar mexendo ali, tá numa fila de banco, tá esperando alguma coisa, tá lá mexendo no celular. Ou às vezes até você tira o convívio da família, prejudica o seu convívio da família para ficar olhando o celular, porque ele vicia, né? Então nós saímos de uma dominação que alguns chamavam de quarto poder,
dos veículos tradicionais de comunicação, rádio, televisão, jornal, que ninguém quase mais lê, né? É engraçado, mesmo rádio as pessoas ouvem o streaming, assistem a TV fechada, né? Não é aberta, são muito poucas pessoas que assistem. Então, esses veículos de comunicação, eles perderam espaço para as redes sociais. As redes sociais, elas imperam na nossa vida. É incrível como hoje tudo você faz com o celular, tudo. O celular parece que é a coisa que menos faz é telefonar. Né? Realmente, né? Na verdade, se for ver, é banco, né, comunicação por e-mail, ele serve para fazer ligações, mas também chamar de vídeo, filmadora, câmera fotográfica, né? Quer dizer, tudo que existia, toda a tecnologia parece de mídia que foi desenvolvida entre os anos 60 e 90, anos 2000 ali, foi tudo colocado num aparelho. Num aparelho só que faz tudo, é muito fascinante. Né? E é muito fácil comprar, adquirir um celular, né? As classes A, B, C, D têm celular. Então, veja, e o celular conectado à internet. E a internet vai mostrar, porque as redes sociais elas têm esse interesse, mostrar o que você quer. E nem sempre o que você quer é a verdade. É a verdade. E o que é a verdade também, a discussão sobre a verdade. Para nós chegarmos à verdade, nós precisamos necessariamente ter opiniões contrapostas. Para você realmente, depois de ouvir várias opiniões, chegar a uma ideia formada, né, e esclarecida, digamos assim, uma ideia formada a partir de um consenso democrático. Afinal, você vai ver várias opiniões, várias informações e chegar à sua verdade. Agora, quando a sua verdade é aquela que as redes sociais colocam no teu celular, aí isso ataca diretamente a democracia. E isso é todo um risco, né? Porque é interessante que nós construímos todo um sistema com muito suor, digamos assim, né? E no Brasil, aliás, esse sistema é muito frágil, né? A democracia, né? Tem pouquíssimos anos, comparados com outros países europeus ou com os Estados Unidos, por exemplo, né? Nós tivemos todo um trabalho para construir um sistema e, na verdade, hoje em dia ele está todo ameaçado de grande parte pelas fake news, porque é impressionante como elas entram na política, né? Puxando para o lado das enchentes aqui de novo, a gente teve muitos casos assim de pessoas, por exemplo, que viram cobertores ali parados, porque estão parados aqui, não estão sendo levados. Na verdade não era, fazia parte do processo de organização, da dispensa desse material para os desabrigados. E aí já surgem aquelas acusações políticas, porque isso aqui é culpa do fulano A, né, do político A, isso aqui é culpa do político B. E as pessoas pegam o celular e vão replicando e aquilo... Isso, e aquilo viraliza e vira uma verdade. E é impressionante assim, eu não sei não sei se você chegou a estudar essa parte, né? Mas as novas gerações, porque me parece que as antigas gerações elas têm mais dificuldade de lidar com isso. Porque as pessoas que são mais antigas, eu imagino que seja por isso. Não sei se você concorda. Mas a televisão e o rádio, eles traziam informações para nós que já haviam sido filtradas. Com certeza. Né? Por profissionais, geralmente, da área. E havia uma responsabilidade do veículo de comunicação sobre o que estava passando. Isso é bem importante. Ele poderia ser cobrado por isso em seguida. Com certeza, né? Se ele a responsabilidade civil. Né? Porque assim, nós termos a liberdade de expressão sem censura é maravilhoso desde que você tenha responsabilidade sobre aquilo que você está publicando. E isso nós tínhamos com os mass media. Com os veículos de comunicação tradicionais. Sempre tinha um editor por trás que estava disposto a correr o risco, né? Isso, responsável por aquela informação. E o que a gente vê hoje nas redes sociais é uma terra sem lei. Continua ainda, né? Acho que depois de todo esse processo, que a internet deveria ter amadurecido, mas parece que está até pior, né? O projeto das fake news tentou limitar, mas... houve muitas fake news do projeto das fake news. Muitas fake news sobre o projeto das fake news. Né? Esse projeto da fake news era um projeto que estava no Congresso, no sentido de tentar limitar e responsabilizar as redes sociais, como Facebook, Instagram, né? Que na verdade pertencem todos ao mesmo dono, que é o nosso querido Zuckerberg, né? Mark Zuckerberg, né? da Meta, se não me engano. Meta. Esse projeto ele tentava limitar e imputar responsabilidades, né? Para essa empresa, mas ele não passou por enquanto. Não, até porque quando é interessante como a pressão, que a gente chama quarto ou quinto poder, já nem sei mais qual poder é Sexto, hoje. sétimo, então depende da rede social, né? Depende de qual rede social.
Você lembra quando houve a votação do projeto das fake news, o que o Mark Zuckerberg colocou no Google? Vote contra o projeto das fake news. Então você ia fazer um Google que todo mundo faz todo dia, né? Para fazer uma busca de alguma informação, embaixo estava escrito: vote contra o projeto das fake news. E trazendo toda uma desinformação de que o projeto das fake news seria censura. Então, isso foi maléfico, o projeto acabou não passando justamente por isso, e agora ele está stand-by no Congresso, está parado. E esse projeto ele tinha como principal objetivo responsabilizar as pessoas, inclusive pelo compartilhamento de fake news, né? Justamente. Quer dizer, eu não posso chegar... É impressionante assim, como as pessoas elas perderam essa noção. Eu vi isso também na questão aqui da enchente do Rio Grande do Sul, né? Tinha um vídeo, o caso lá, por exemplo, de uma moça que filmou a água entrando na casa dela. E havia ali um cachorrinho parado, olhando a água caindo pela escada, assim, todo mundo assustado e tal. E nos comentários, porque tem uma lei na internet que é não leia os comentários. Né? Se você for uma pessoa minimamente esclarecida e você ler os comentários, né? A gente tá, né? E aí lá nos comentários tinha um rapaz intimando essa senhora a mandar uma foto do cachorro para provar que o cachorro estava vivo, que ela não tinha abandonado o cachorro. E eu achei que muito triste. É um absurdo, né? Porque é uma falta... E não estou dizendo que os cachorros, que os animais não devem ser defendidos. Muito pelo contrário, eu amo, né, bichos e tal. Só que... Não era o foco. Não era o foco. É a pessoa não entender, ela não conseguir ter empatia de se colocar no lugar do outro e perceber que o outro está perdendo a casa, que talvez está correndo risco de vida, que pode morrer. Né? Em vez de oferecer ajuda, do outro lado da tela, ele estava utilizando aquilo, parece que para tentar, né, punir a outra pessoa. Isso é muito utilizado nas redes, né? Essa punição, esse linchamento. É um linchamento. Parece que as pessoas elas têm essa necessidade de julgar o outro, né? E as redes sociais? As redes sociais ajudam muito nisso, porque ela deu vez e voz a uma multidão de... Tem um autor que fala sobre isso, né? Que a internet deu vez e voz a uma multidão de ignorantes, né? De idiotas. Né? Isso. E infelizmente as pessoas com raiva, com desamor, elas acabam jogando sua raiva nas pessoas da internet, né? Aqueles que elas nem conhecem, porque elas têm a possibilidade de escrever. Então ninguém se responsabiliza, parece, por isso. É claro que sabemos que no judiciário, se alguém se sentir ofendido na sua honra, né, na sua intimidade, ele pode buscar o judiciário para buscar o ressarcimento. Mas veja, com tantas fake news, com tanto discurso de ódio que nós temos na internet, se o judiciário for tratar de tudo isso, nós precisamos de um poder judiciário só para isso. E aí que está uma questão importante, né? Por isso o marco regulatório, né? Por isso Justamente. esse projeto do marco regulatório, para regular justamente, né, essas questões todas. E qual que é o principal aspecto assim, desse projeto, na sua opinião? É bem importante deixar claro para as pessoas que é uma fake news, inclusive dizer que é censura o projeto do marco regulatório da internet. O que se quer? Se quer justamente deixar uma terra sem lei, né? Que a internet hoje é uma terra sem lei. E aqueles discursos de ódio ou aquelas fake news previamente, que sabidamente são fake news, trazer uma responsabilidade para o próprio veículo de comunicação, para a própria rede social, que precisa internamente ter um procedimento de retirada dessa desinformação. E aí a pessoa, se por acaso se sentir ofendida, ela busca o judiciário para ter o seu direito de publicação daquela... É o contrário do que se tem hoje. Se tem hoje, todo mundo publica o que bem entende, discursos de ódio, como eu disse, muita calúnia, injúria, difamação na internet, e ficam esperando, né, que o ofendido entre na justiça. Então, na verdade, o ofendido que tem que tomar a iniciativa. Sendo que o marco da internet ele fala o contrário. Então, você que está querendo divulgar certas coisas e essas coisas foram tidas como fake news, então você vai buscar o judiciário para ter sua liberdade de informação, provando que aquilo não é fake news. Então, você inverte a roda das coisas. Aquela pessoa que quer publicar e se sentiu ameaçada na sua liberdade de expressão, então ela busca o judiciário. O judiciário sempre vai ser a última ratio, tanto para um quanto para outro, mas você protege pelo menos um pouco, né, as fake news. Até porque na verdade a pessoa precisa ter responsabilidades por aquilo que ela fala. Justamente. Impressionante como na internet as pessoas se esquecem disso, né? Porque eu não posso chegar aqui e proferir ofensas contra a sua pessoa
A bel prazer, né? Não existe isso numa sociedade organizada, né? Eu posso ser punido por isso em seguida, né? Agora parece que na internet não, a pessoa pode falar o que ela quiser e que está tudo certo. E elas não entendem que aquilo ali é a mesma coisa que você falar no jornal, porque é uma mídia social. Várias pessoas assistem, então a responsabilidade é a mesma. Só que elas talvez se encubram naquele véu da ignorância das próprias vítimas, que não sabem que pode buscar o judiciário para buscar seus direitos. Ou não querem se incomodar, então acabam deixando passar aquela ofensa. Mas nós estamos deixando passar muitas coisas. Isso nos prejudica muito. Olha o que aconteceu, como você falou agora, com os desabrigados, as enchentes, e isso atrapalhou o serviço dos voluntários, as fake news. Isso é muito triste, pessoas morrendo e outras se preocupando em passar fake news. É muito triste. É horrível, né? Nós vamos voltar a falar um pouco mais sobre isso no próximo bloco. Lembrando que o programa Literatura Local é uma parceria entre a TV Câmara de Passo Fundo e a Academia Passo Fundense de Letras. Voltamos em seguida. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Olá, estamos de volta com o programa Literatura Local e hoje eu estou aqui conversando sobre fake news com a professora doutora Janaína Rigo Santin. No primeiro bloco nós conversamos aí sobre essa questão da importância do marco regulatório da internet, né? E puxando para o lado aí da enchente que atingiu aqui o Rio Grande do Sul, né? E sobre as fake news que circularam, muitas fake news circulando durante esse período. Mas também a doutora tem artigos publicados sobre a questão da água no nosso país, né? Sobre o que foi essa pesquisa, sobre o que foi feito, os artigos falam sobre o que exatamente? Foram vários artigos que foram reunidos nesse livro. Então, esse livro, Direito das Águas Subterrâneas, é fruto de uma pesquisa desenvolvida na Faculdade de Direito da Universidade de Passo Fundo, e que se preocupa com os aquíferos, né? Porque muitas regiões no Brasil, e aí não, saindo um pouco aqui do Rio Grande do Sul, mas no Brasil como um todo, não têm acesso à água superficial. Elas não têm, são regiões mais secas, então elas dependem quase que totalmente do aquífero. O que não quer dizer que elas não tenham água. Isso, justamente. Então, nós nos preocupamos com essas cidades. E também, veja, para que o aquífero esteja, né, firme e forte, como nós falamos, ele precisa recarregar essa água. E quando você tem problemas nas áreas de recarregamento, que são no sudeste principalmente, com pouca chuva, como está acontecendo agora, você tem problemas no aquífero. Mas então, por exemplo, tu precisa ter chuvas para os aquíferos serem recarregados. Justamente. Agora no Rio Grande do Sul a gente está com um aquífero cheio, infelizmente, né? Tudo isso que água aconteceu. Superficial. Existe um desregulamento no clima, né? Nesse sentido, parece. Sim. E essa questão, assim, é interessante que a pesquisa que você fez, ela está falando sobre, de certa forma, sobre a falta de acesso à água, e aqui no Rio Grande do Sul agora a gente está tendo um excesso. Né? A gente está na outra ponta. Parece que tem um desregulamento, tem uma questão ambiental envolvida com isso, ou, pelo que você conseguiu estudar, ou não? Com certeza. Na verdade, como é que funciona e por que das chuvas aqui no Rio Grande do Sul? Essa chuva vem da Amazônia. A Amazônia transpira e toda essa transpiração nós chamamos de rios voadores. Na área ambiental nós chamamos de rios voadores, porque eles batem na Cordilheira dos Andes e fazem a volta e irrigam com chuvas o sudeste e o sul do país. O problema foi que no sudeste nós tínhamos uma camada muito grande e estável, fixa, de uma massa de ar quente, que não deixou essa chuva penetrar para o sudeste. Então ela bateu nessa massa de ar quente e veio toda para o sul do Brasil.
Uma chuva que antes era distribuída no Sudeste e no Sul foi, né, pela massa de ar quente, ela bateu no centro e voltou e veio para o Sul. Então são chuvas da Amazônia, que vêm até o Sul e irrigam. Sempre foi normal isso, né, de acontecer, de não ter abundância como nós estamos tendo hoje. Só que o problema do desmatamento da Amazônia acaba prejudicando toda essa engrenagem. Com o desmatamento, você aqueceu demais a região Sudeste e Norte, Nordeste, e aí formou esse cinturão de calor que não deixou que a chuva passasse. E por isso que ela veio toda para o Sul. Então a gente tem todo um problema aí, na verdade, que é tudo interligado, né? É tudo interligado. E é impressionante assim como as pessoas, mesmo nesse caso, eu vi uma série de fake news falando sobre o clima também, né? Porque a gente sempre tem aquela teoria que diz assim, não, porque não tem aquecimento global, porque não tem, né, não tem nenhum problema, porque já aconteceu antigamente, já tivemos enchente, tem todo um debate, né? Eu não sei se esse debate chega ao meio acadêmico ou ele está mais na camada da população, na camada popular da sociedade. Com certeza, o meio acadêmico se preocupa, até uma das linhas de pesquisa que eu tenho é trabalhar com direito ambiental e as mudanças climáticas, e nós podemos ver que, como eu disse, essa chuva toda atípica que nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul, ela faz parte do processo de desmatamento da Amazônia. Desde que está ligada à legislação que está ligado com o aquecimento do centro do país e que impediu que as massas de chuva, né, passassem esse grande cinturão de calor que ficou ali impedindo dessa chuva passar e acabou tendo que vir para algum lugar, e veio toda para o sul. Então isso sim tem a ver com o aquecimento global, essa massa de calor que ficou fixa na região sudeste e norte do país. E é interessante que para se compreender esse fenômeno, é óbvio que você precisa ter acesso a certas informações. E não só as informações, mas também a capacidade de processar essas informações. Sim. E aí quando a gente cruza esses dados com a capacidade de leitura da nossa população, né, a gente entende por que as pessoas ainda continuam com esse negacionismo todo. Justamente o que... E aí, parece que as redes news, sociais, né, pioraram essa situação. Se antes as pessoas pelo menos liam um jornal, que era uma informação filtrada, revista, né? Assim, uma informação filtrada pelo editor, hoje fica mais fácil você ir passando o feed, né, da rede social e ficar vendo aquelas notícias rápidas, tipo o TikTok, assim, uma notícia, nem sei se posso falar, mas já falamos do Mark Zuckerberg também, falar do oponente. Então, é só passar com o dedo, você já fica sabendo de trechos, né? As pessoas não têm mais tempo nem paciência para ler mais que trechos de notícias. E como eu disse, essas notícias são selecionadas para o gosto daquela pessoa, para que ela continue vendo o que ela já viu, o que ela gostou de ver, né? E que ela gostou de ver. Então, se eu tenho ódio para um partido político A ou B, e eu vou ali e eu curto uma notícia que fala sobre aquele partido, só vai aparecer coisa falando mal daquele partido, né? Então eu não vou ver o outro lado nunca, né? Mesmo que existam 10 lados, eu só vou ver aquilo. Só vai aparecer aquilo. E é interessante porque quem já não aconteceu de falar, eu quero comprar uma pizza, estou com fome. Sim. Aí começa a aparecer pizza, pizza no teu feed. Eu brinco com isso várias vezes, assim, por exemplo, quero comprar um play, quero saber o preço de uma vitrola, né? Um toca-disco, estava comprando um toca-disco ontem. Bota ali toca-disco, aparece as propagandas. Só aparece aquilo. Então, os gostos da pessoa, você fica sabendo. Como eu disse, as redes sociais sabem mais dos nossos próprios gostos do que nós mesmos. É incrível. E isso é a tal da bolha que a gente fala, porque você fica fechado naquela tua opinião. A tua opinião é o que vai aparecer na rede social, porque eles querem que você goste da rede social, então vai aparecer só aquilo que você gosta. E você não vê o que está por trás disso, o mundo de informação diferente que tem da sua, porque a verdade tem vários lados, não é só um lado, não é só a verdade do pensador, né? Então nós temos diversos lados que antes os veículos de comunicação, por mais que eles tivessem uma linha de pensamento, você tinha um outro veículo com outra linha de pensamento e poderia ler os dois e cruzar as notícias. Hoje a linha de pensamento é a linha daquela pessoa que é dona do celular. E, na verdade, assim, é também interessante, eu acho que é até bizarro a gente perceber como, assim, você vai selecionando as coisas, elas vão aparecendo cada vez mais, aquilo vai dominando a tua mente, tu não consegue ver o outro lado,
né? E chega um momento assim que a pessoa ela absolutamente passa a nem sequer cogitar essa possibilidade, ela não aceita. Né? Ela não aceita nenhuma opinião diversa daquela. Eu vejo isso, me parece, como eu disse antes ali no outro bloco, com pessoas de mais idade, porque elas estavam acostumadas, elas nasceram no mundo, eu fico imaginando uma pessoa que nasceu na década de 60, por exemplo. Ela nasceu num mundo onde as notícias eram filtradas. Então veio o celular, quando ela já estava com uma certa idade avançada, teve que se adaptar a essa tecnologia. E ela está acostumada, a vida toda ela recebeu notícias filtradas, agora ela está recebendo notícias pelo WhatsApp, né? Ali, pelo Facebook dela. E ela continua com o funcionamento da mente dela como se ela vivesse nos anos 80. É isso mesmo. Né? A percepção dela continua como se fosse a percepção da década de 80, 70, que foi o momento em que ela formou a cultura dela. Né? Ela não se adaptou. E como é que você acha que esse processo afeta os mais novos? Você acha que eles estão tendo um senso mais crítico ou também... Enquanto você falava, eu lembrava de um grande professor meu, Luiz Alberto Vará, da década de 80 ainda, quando ele foi meu professor já falecido. Ele dizia assim, falava dos mass media, quando ele falava dos veículos de massa, né, como a televisão, o jornal. Ele dizia assim, ele dizia que as pessoas digerem informação achando que estão pensando. Essa frase para mim era muito forte, porque as pessoas não têm tempo para refletir. Né? Numa televisão, por exemplo, quando você assiste, as informações são como se fossem inebriantes. Você está cansado do seu dia de trabalho e aí vem aquela informação. Hoje eu vejo que como o Vará estava certo, porque as redes sociais são muito piores que isso. Você está cansado, você fica horas no feed, achando que está pensando, mas na verdade você está formando uma opinião na sua cabeça de maneira subliminal, sem nem perceber. Qual que seria o antídoto para isso? O Educação. Para isso? Educação. Isso que nós estamos fazendo aqui também. Educar as pessoas para que elas tenham um senso crítico sobre o que e que elas saibam que o que está aparecendo no seu feed é o que elas querem ouvir. E até, inclusive, que elas possam botar no Google opiniões diferentes para vir outras notícias com visões diferentes, que elas não fiquem só colocando no Google o que elas querem, porque aí vai vir outras opiniões, vão vir outras opiniões. E educação, eu penso que o papel do professor na sala de aula é fundamental em passar, em filtrar, e o papel do professor é fazer esse filtro, né? Em filtrar a informação e trazer efetivamente os alunos, fazer com que eles possam, a partir das informações que eles estão tendo, por exemplo, sobre a enchente agora, fazer um grande debate. Né? Então, o professor promover debates sobre os acontecimentos diários, para que assim os alunos possam ter outras opiniões, que não só aqueles do seu próprio feed. Então o professor tem um papel fundamental numa educação para lidar com as redes sociais. Eu acho interessante essa parte, porque o professor ele passou de um sujeito que simplesmente dava o conteúdo, né, que apresentava a informação, essa informação virar conhecimento, quiçá, né, formar um conhecimento no aluno. Mas hoje em dia a informação é o contrário, existe muita informação, existe um excesso de informações. Daí que vem o papel do professor enquanto filtro, né? De organizador dessa informação para o aluno. Mostrar para os alunos bem essa frase que o Vará falava, eles estão digerindo informações, mas não estão pensando por eles precisam pensar por si próprios. Né? Isso, então eles precisam ter a opinião dos outros, por isso fazer debates em sala de aula, sobre os acontecimentos necessários e diários que nós temos porque às vezes nós ficamos falando sobre os temas da disciplina, ok, e não deixamos um espaço da aula para aquilo que está acontecendo hoje. Por exemplo, agora as enxurradas no Rio Grande do Sul, é preciso deixar um espaço da aula para se fazer um debate sobre diversas ideias sobre aquilo, até para que a partir disso o professor consiga perceber onde estão as fake news e demonstrar para os alunos que há outras verdades que não só aquelas que ele está tendo. E mesmo assim, nessa questão do debate, né, uma coisa também que eu acho que me chama bastante atenção, quando eu como professor também, quando você faz o debate, é impressionante que na medida em que o jovem parece que tem uma facilidade enorme para se expressar na internet, ele tem proporcionalmente uma dificuldade de se expressar oralmente e publicamente. Parece que o debate público eliminou ainda mais e ele foi para a internet.
A ágora nossa, né, o conceito grego de ágora parece que é a internet, mas é uma ágora meio estranha, porque não é uma ágora onde as pessoas, na verdade, não se misturam, né, de verdade. Sabe que eu tenho um método bem interessante que eu criei, um método de sala de aula para fazer com que os alunos, que eu sou professora de Direito, e essa timidez, principalmente nos primeiros níveis, é bem comum de acontecer, né? É bem nítida. Então, eu criei o show do meio ponto. É assim que funciona o show do meio ponto. Eu digo para eles, eu não tenho 1 milhão para dar para vocês para fazer o show do milhão, mas eu tenho pontos. Então, quem participar trazendo uma boa ideia, trazendo um fato da realidade para debater em sala de aula com os colegas, ganha meio ponto na prova. Então, a partir do show do meio ponto, eu vejo que eles têm se liberado para falar mais. E aí depois eles já nem ganham mais meio ponto, mas eles continuam falando, porque eles perderam aquela timidez inicial. Então, numa brincadeira, nós conseguimos fazer com que os alunos, eles quebrem um pouco aquele gelo inicial, né? E consigam se expor mais na sala de aula. E também, eu não sei se você concorda, mas a importância da leitura também. Né? Com certeza. Leitura de livros, né? De livros. Eu passei por uma experiência recente muito interessante, que eu trabalho com um grupo de leituras da minha escola, e a primeira rodada de leitura coletiva que fizemos, lemos livros físicos. E cerca de 90% dos participantes do grupo leram. Depois, na segunda rodada, nós fizemos com livros digitais. Aí o papel se inverteu. Parece que existe uma dificuldade de leitura no digital. Não sei se porque eles fazem uma assimilação do livro digital em PDF, né, do formato do Kindle ali, com a própria internet. A internet parece que é muito imediatista, né? A internet não é uma coisa para você ficar piscando ali o WhatsApp, né? Quando ele está lendo no Kindle ou em outro instrumento de leitura, está lendo um PDF, as páginas ficam ali, né, aparecendo para ele. Ó, saiu, vem uma notícia no WhatsApp, vem uma notícia diferente de você pegar no Instagram. O livro. Aí ninguém incomoda, né? Né? Não tem nada te perturbando. Não, e sem contar, eu acho que o aspecto também material da coisa. Sim, eu também tenho muita dificuldade de ler pela internet. Eu acho que a concentração é outra do que você pegar e ler um livro físico. E para a gente encerrar, infelizmente a gente está chegando no final, né? Mas assim, eu acho que uma coisa bastante importante citar, que eu já citei em outros programas, né? Tem uma frase, não lembro agora qual escritor que falou, mas que no Brasil, quando a novidade chega, ela já é velha. Então, hoje em dia, a gente está muito interessado em implantar na educação métodos digitais, né, que já foram implantados há muito tempo em países europeus. A Europa está retornando porque o QI dos estudantes baixou depois disso. É verdade. Talvez por causa das fake news, né? Não sei se tu acha que... Ou o professor também pode, que é uma coisa que eu uso muito em aula, para jurisprudência, que são estudos de caso. Eu falo para os alunos, procurem agora o estudo de caso tal, que aí eles têm que falar também, então é uma maneira deles se expressarem. O professor ele pode usar o celular a seu favor, fazendo com que eles pesquisem na aula, né? Então, e a partir disso vai vir a sua bolha, né? Vai vir a pesquisa que o aluno for fazer, vai aparecer justamente os seus gostos, mas vão ser comparados com os gostos dos colegas. Então, claro. Isso é bem interessante, você poder usar a tecnologia a seu favor, não contra. Porque contra é muito difícil, acho muito difícil voltar atrás. Mesmo na Europa, eles têm muita dificuldade. Sim, com certeza. Mas então, doutora, muito obrigado pela sua presença aqui, né? E com certeza teremos outros programas, né, para falar sobre assuntos polêmicos como o de hoje, aliás, né? Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui e até o próximo programa.